Eu gostaria de convidá-los ao texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós leremos do versículo 25 até o versículo 37. Caso você esteja sem a sua Bíblia, impressa ou digital, você pode acompanhar o texto aqui pela projeção na tela, na mesma versão em que eu leio, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Diz assim a Bíblia: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Até aqui, vamos fechar os olhos outra vez e orar. Esse é um momento muito especial da nossa semana, em que nos é permitido ao coração ter um contato com a palavra de Deus, que é tão viva e tão eficaz, poderosa para operar transformações que nós necessitamos, mesmo que não saibamos, e termos a nossa vida, a nossa semana alterada positivamente por aquilo que consideraremos juntos aqui nessa manhã. Senhor querido, nós te louvamos, eu te agradeço por esse dia tão especial, essa manhã de domingo, de Dia dos Pais. Eu te louvo pela vida e pela vinda de tantos pais aqui nesse lugar hoje. Peço que o Senhor derrame sobre nós e sobre a nossa paternidade a graça de sermos os melhores pais para os nossos filhos, os melhores amigos, os melhores instrutores para a vida dos nossos filhos, e que queiramos todos entregar a eles como o mais precioso legado e a maior de todas as heranças, não apenas um patrimônio seguro, não apenas uma formação acadêmica para uma vida profissional brilhante, mas um legado de fé e de amor por Jesus Cristo. Então ajuda-nos já hoje, já nesta manhã, a com o coração aberto, considerarmos a beleza da Tua palavra e a beleza daquilo que o Senhor nos propõe como caminho para a vida. Cuida dos nossos pequenos e das nossas pequenas, os filhos e filhas que tanto amamos, aqui nesse auditório ao lado, para que eles também, diante deste mesmo texto que acabamos de ler, sejam alimentados, encorajados, nutridos e tenham um genuíno encontro com Jesus Cristo. Oramos assim para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Queridos, nós vivemos num mundo em constante transformação. Tudo muda e muda velozmente, não é? A gente quase não tem habilidade para processar tanta mudança com tanta rapidez. E se tornou natural para nós que algumas coisas também percam o valor ou percam a relevância à medida que o tempo passa. Talvez nem todos aqui saibam do que eu vou falar, mas uma boa parte sim. Você ainda se lembra do videocassete? Lá em casa nós tínhamos um da Panasonic, 4 cabeças. E era um luxo porque nós éramos sócios de uma videolocadora. Você tinha carteirinha de sócio de uma videolocadora.
E lá em casa, a grande diversão, quando nós não íamos aos jogos do Botafogo, era ficar em casa e aproveitar a promoção da videolocadora. Pague 4 fitas e leve 5. Era um final de semana de cinema em casa. Mas a gente tinha que ter um cuidado. Meu pai brigava com a gente o tempo todo, porque se na segunda-feira nós nos esquecêssemos de rebobinar a fita antes de devolver, na hora da devolução a gente pagava multa, porque entregou a fita não rebobinada. Eu sei que isso faz pouco sentido para muita gente, mas era uma realidade no nosso tempo e a gente adorava. Era um luxo assistir Rambo, Rock, Indiana Jones, em casa, deitado na cama, com aquele maravilhoso videocassete de 4 cabeças da Panasonic que tinha lá em casa. Talvez alguns aqui tenham tido em sua casa, nós tínhamos lá também uma filmadora. Lá em casa era uma Sharp, grande, aquela que você colocava assim, você se sentia um cinegrafista da Globo. E alternava o ombro, porque se você não alternasse o ombro, era uma semana de Dorflex, porque aquilo era muito pesado. E a gente sabe que isso hoje é um objeto, uma relíquia, porque no bolso, no celular, você tem uma câmera, uma filmadora de muito mais qualidade do que aquele monstro pesado que a gente tinha lá em casa. Eu lembro na adolescência, eu me achava um cara muito destacado porque eu tinha um Walkman da Sony. Lembra do Walkman? Aquele fonezinho de espuma e o arco cromado. E você ficava no pátio do colégio escutando sua fita cassete, que você montou a playlist. E como é que a gente montava a playlist da fita cassete, gente? Com o botão de REC e pause do gravador juntos, ouvindo o rádio na estação que a gente mais gostava. E quando o comercial passava, a gente tirava da pausa. E aí, a nossa playlist... Hoje com o Spotify é tudo muito mais fácil, né? Mas era daquele jeito que a gente fazia. Certamente você lembra da internet de escada? Aquele barulhinho robótico que alegrava o teu coração, porque você dizia, ah, conectou. Lá em casa só podia entrar na internet depois de meia-noite, porque era pulso único. Ou seja, não ficava cobrando os pulsos telefônicos, mas como era muita gente na internet depois da meia-noite, a conexão caía e você voltava, ou tentava voltar, porque era um desafio. E parece que a gente está falando de uma época de 1900 e Guaraná com rolha, mas não, foi ontem isso. Só que as mudanças são tão rápidas, tão velozes, que a gente nem se dá conta. E estas coisas tão importantes e caras há um tempo atrás são como nada hoje em dia. Porém, na fé cristã, as coisas não seguem essa mesma tendência. No cristianismo, algumas coisas jamais se tornam obsoletas. No cristianismo, algumas coisas nunca saem de moda. Porque não são apenas coisas, mas são valores, são hábitos, são princípios que permanecem no curso do tempo. São princípios, valores e hábitos atemporais, que servem para qualquer sociedade, de qualquer época e cultura, e que constituem, inclusive, a própria base do que o cristianismo é. Tire estas coisas do cristianismo e você perde o cristianismo. E entre as coisas que a gente pode falar que não saem de moda na fé cristã, está, com toda certeza, o chamado para fazer o bem. A prática do bem. E a gente sabe que no tempo em que vivemos, em alguma medida, fazer o bem também está na moda. Você vai no mercado, o seu mercado favorito, você vai lá na gôndola dos sucos e você tem hoje o suco do bem. Você vai no shopping ou no restaurante que você mais gosta e campanhas muito inteligentes são feitas e têm sido chamadas de consumo do bem, em que parte daquilo que você gasta no seu consumo é revertido para algum tipo de ação social. Vai trazer um impacto e um benefício para a vida de gente que não tem a mesma condição que você tem e não pode estar naquele mesmo lugar que você está, mas será alcançada de alguma forma, beneficiada de alguma forma pelo seu consumo naquele dia e naquele lugar. Quantos de nós não sabemos e até já participamos de correntes do bem nas redes sociais? Descobrimos a situação de uma família lidando com um diagnóstico médico terrível de um filho pequeno, com um tratamento muito caro e urgente. E então um grupo se levanta, cria um perfil, cria uma vaquinha virtual, e em pouco tempo aquela família consegue o recurso necessário para fazer a cirurgia de um filho, para comprar um medicamento caro de um filho, e a gente se sente bem por fazer parte disso. Nos enche o coração de alegria.
Mas no cristianismo, nós identificamos um chamado para a prática do bem, não porque fazer o bem está na moda. E aí então a igreja começa a se preocupar em fazer o bem porque todo mundo está preocupado em fazer o bem. Não. No cristianismo, nós identificamos um chamado à prática do bem, não para uma espécie de alívio das nossas consciências culpadas, sabe? Poxa vida, eu vivo no shopping, eu estou sempre gastando, o meu cartão está sempre vindo com faturas altíssimas, e tem gente que tem tão pouco, então eu vou fazer alguma coisa positiva para alguém que pelo menos a minha consciência vai ficar menos culpada, e eu vou viajar mais tranquilo, eu vou gastar com menos culpa. Não. Nós aprendemos com a Bíblia que essa inclinação ou esse chamado para fazer o bem nasce da nossa compreensão do que é o amor. Do que é o amor de Deus. Que quando você considera o que o amor de Deus é, você percebe que ele está acima, muito mais além do que qualquer compreensão e conceito de amor que o nosso mundo é capaz de conceber. Então, o nosso chamado a fazer o bem nasce dessa compreensão do que é o amor de Deus, do que é o nosso amor por Deus, como uma resposta a esse grande amor por nós. E é óbvio que com a Bíblia aberta é impossível que a gente deixe de considerar a imperiosa necessidade de amor ao próximo. É por isso que no cristianismo existe esse imperativo para se fazer o bem, para praticar o bem, porque nós somos movidos pela realidade do amor. O amor de Deus, o nosso amor por Deus e o amor ao próximo. Houve um dia em que um homem fez uma pergunta para Jesus. Jesus foi interrogado, na verdade, acerca de qual seria o maior mandamento da lei. O homem disse para Jesus: Senhor, de todos os mandamentos, qual é o maior? E eu sei que quando a gente pensa em mandamento, a gente logo pensa nos 10 primeiros mandamentos. Mas o homem que fez essa pergunta para Jesus era um judeu estudioso. E ele era participante de uma classe de estudiosos do judaísmo que um dia identificaram, catalogaram mais de 600 mandamentos dentro da lei de Moisés, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eram mandamentos morais e éticos, é claro, mas eram também mandamentos religiosos, litúrgicos, cerimoniais. E então, diante desse mosaico, um homem fez essa pergunta para Jesus: Senhor, de todos os mandamentos da lei, qual é o maior? E a resposta de Jesus foi super objetiva e incrivelmente maravilhosa, porque Jesus disse o seguinte: você pode resumir toda a lei do Antigo Testamento. Você pode resumir todos os mandamentos. Você contabilizou quantos? 600? Ok. Resuma todos em apenas 2. Ame a Deus com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e ame ao próximo como você ama a si mesmo. E Jesus disse para aquele homem: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus estava dizendo o seguinte: todo o Antigo Testamento se resume num mandamento de amor. Você ama a Deus, e porque você ama a Deus, você ama ao próximo, porque Deus só aceita amor no próximo. Essa foi a síntese do que Jesus disse. Então, se fazer o bem é uma resposta ao mandamento de amar, se fazer o bem não é apenas a adesão a uma tendência, nem alívio de consciência culpada, mas uma resposta a esse grande mandamento de amar, a pergunta que devemos fazer é: quem é o meu próximo a quem eu devo fazer o bem? Se eu preciso fazer o bem como uma consequência do amor, quem é o próximo a quem eu devo praticar o bem? E você deve ter notado que foi essa exatamente a pergunta feita a Jesus no encontro que ele teve com este perito na lei que lemos hoje aqui em Lucas capítulo 10. Um mestre na lei, um doutor em Bíblia, um doutor em teologia. É interessante que, embora muitos religiosos dos dias de Jesus tenham se convertido de verdade após encontrarem-se com ele, nós não sabemos, porque a Bíblia não nos conta, se esse foi o caso deste homem aqui. Se ele, após esse encontro com Jesus e essa resposta dada por Jesus, abandonou a sua religião farisaica, abandonou os seus apegos cerimoniais ao judaísmo e se tornou um discípulo de Jesus. Mas mesmo assim, se esse encontro não fez desse homem uma nova pessoa, certamente a resposta oferecida por Jesus para a pergunta feita por esse homem nos permite hoje não sermos mais os mesmos após considerarmos o poder e o impacto do que está sendo dito aqui nesse texto. Esse texto é lindo, gente, e tem muito a nos ensinar.
E ele começa no versículo 25 dizendo que certa ocasião, um perito na lei levantou-se com um objetivo: pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, o encontro começa com uma armadilha preparada contra Jesus. Uma armadilha. Queriam colocar Jesus à prova. Buscar, numa resposta mal colocada por Jesus, uma maneira de condená-lo por haver depreciado a lei de Deus. Falado algo que não estava em harmonia com aquilo que ensinaram os profetas no Antigo Testamento. Mas aqui, mais uma vez, como em outras situações, o feitiço voltou contra o feiticeiro. Aquele homem não conseguiu pegar Jesus na curva e teve ainda um problema, porque a resposta dele, a primeira resposta que Jesus dá à pergunta dele é, na verdade, devolvendo com outra pergunta. Você percebe o que Jesus faz? Ele diz aqui, no verso 26, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: você está me perguntando o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Mas espera aí, você é um mestre, não é? Você é um especialista no que a lei ensina. Você sabe tudo de Bíblia. O que ela diz? Como você tem lido? Como você lê o texto que chama de sagrado? Como você lê o texto que chama de orientador acerca da vontade de Deus para a sua vida? Jesus devolve a pergunta e o homem não foge da resposta. Ele responde a Jesus. E a resposta dele é enciclopédica, gente. Corretíssima. Nota 10. Ele gabaritou a prova. Ele teve uma capacidade de perceber aquilo que o outro homem, quando fez uma pergunta para Jesus acerca do maior mandamento da lei, não foi capaz. Ele sintetizou diante de Jesus qual era o caminho da vida eterna: amar a Deus com todo o coração, toda a força, toda a alma, todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus não rateia na resposta. A resposta de Jesus é objetiva. Ele diz: certo, faça isso e viverá. Era para a conversa ter acabado, gente. Era para Jesus ter continuado seus afazeres. Aquele perito na lei ter ido embora, frustrado ou não, e fim do papo. Mas o texto diz no verso 29 o seguinte: mas ele, o perito na lei, o doutor em Bíblia, querendo justificar-se. Mas por que ele queria se justificar? Porque de alguma forma, a resposta que ele mesmo deu, a resposta que ele sabia na consciência ser a correta, ele sabia que era um grande desafio prático para ele. Então, tentando se justificar, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Uma coisa eu acho muito interessante aqui. Parece que esse religioso acreditava ser um fiel cumpridor do primeiro mandamento. Porque você percebe que ele não faz uma pergunta para Jesus o seguinte: poxa, Jesus, tá bom, mas como é que eu consigo amar a Deus com essa intensidade toda? O que é amar a Deus com todo o coração, toda a força, toda a alma, todo o entendimento? Ele passa batido do primeiro mandamento. Ele fala: não tenho problema com isso. Amar a Deus é bacana para mim. Quem é meu próximo? Ele vai direto para o segundo. É possível que ele acreditasse não ter muita dificuldade com esse padrão de amor que é subjetivo, que é íntimo. Perguntam para você: você ama a Deus? E a pessoa responde: claro que ama a Deus. Mas como é que você ama a Deus? Eu amo a Deus no meu coração. Você não está no meu coração para saber como é que eu amo a Deus? Começa até discussão, às vezes, né? Quem é você para falar que eu não amo a Deus? É claro que eu amo a Deus. Nossa, eu amo muito a Deus. Minha vida depende de Deus. E a pessoa vai respondendo e aquilo é subjetivo. Como é que você mede isso? Como é que você testa isso? O problema daquele homem, no entanto, estava em outra coisa. O problema dele não estava em dizer que tinha no seu coração amor por Deus. O problema dele estava na manifestação concreta de amar. Amar o próximo. Esse era o desafio e por isso ele fez a pergunta: então, Jesus, quem é meu próximo? Porque eu consigo lidar bem com esse sentimento de amor. Eu consigo convencer as pessoas que amo a Deus e ponto final. Mas eu tenho uma dificuldade de expressar concretamente amor ao próximo. E agora você está dizendo, em concordância com o que eu mesmo afirmei, que o equilíbrio desse amor por Deus e do amor pelo próximo é o que fundamenta a realidade de alguém que herda o céu, de alguém que vai viver a eternidade com Deus. Como é que eu amo o próximo? Ou, quem é o meu próximo?
E aí foi para responder a pergunta daquele homem que Jesus contou uma parábola. A parábola do bom samaritano, que a gente conhece, ela é precedida por esse diálogo aqui. Ela é contada por Jesus, uma história linda. Não foi um episódio real, foi uma história criada por Jesus para ilustrar o ensino que ele queria que aquele perito na lei tivesse. E ele conta então uma história de um homem judeu que estava descendo de Jerusalém para Jericó e foi vítima de um crime, de um assalto. Espancaram aquele homem, rasgaram as roupas daquele homem e deixaram ele jogado no chão quase morto, talvez sobre a sua própria poça de sangue. E a gente precisa entender o que aquele perito na lei entendeu quando ouviu essa história contada por Jesus. O cenário geográfico daquele lugar. Jerusalém está localizada a 900 metros acima do nível do mar. Jericó, 300 metros abaixo do nível do mar. E a distância entre as duas cidades é de 27 quilômetros. Ou seja, o caminho que une essas duas cidades é uma descida acentuada, num penhasco cheio de cavernas. Então, quando aquele homem ouve Jesus contar a história, ele logo visualiza a estrada. Ele conhece aquele caminho. Ele sabe que não é um lugar seguro. Ele sabe que é um lugar propício à prática de crimes e assaltos, porque ali criminosos podem se esconder nas cavernas e atacar as suas vítimas e escapar com certa facilidade. E essa é a história que Jesus conta. Que naquela estrada, esse crime acontece. Viajar na estrada de Jericó nos dias de Jesus era como andar por algumas ruas e estradas do Rio de Janeiro, naqueles lugares que você sabe que não é bom andar. Então você só entra ali se você tiver muita necessidade, debaixo de muita oração, sabe? Você fala assim, meu Deus, me guarda, me protege, manda teus anjos, me torna invisível. Você faz aquela... porque é perigoso. As estatísticas dizem que não é seguro passar por ali. Essa era a estrada de Jericó. Nesse cenário, um homem foi vítima de um crime, estava muito ferido, à beira da morte. E Jesus traz mais dois elementos à cena. São dois religiosos, um sacerdote, um levita. O sacerdote e o levita eram amigos desse perito na lei. O perito na lei que estava questionando Jesus sabia exatamente a autoridade de um sacerdote, a importância de um levita no judaísmo. Mas Jesus diz que aqueles homens, passando pela mesma estrada, veem o homem ferido e caído no chão e por alguma razão não param. Passam ao largo e seguem o seu caminho. Eles podiam ter medo. Eles podiam discernir que aquela estrada era muito perigosa e talvez, se parassem para atender aquele homem, seriam eles vítimas de um crime. E seguem. Levita e sacerdote. Mas Jesus traz mais um terceiro elemento à cena, e ele não é um judeu. Jesus fala que passa por ali, no mesmo caminho, um samaritano. E quando, acredito eu, aquele perito na lei ouve essa expressão, um samaritano entra na história, a pele dele se arrepia toda. Porque judeus e samaritanos tinham uma relação histórica de ódio. Povos rivais, povos inimigos. Judeu não se dá com samaritano, samaritano não se dá com judeu. Esse samaritano era certamente um inimigo ferrenho do homem que se encontrava estirado no chão sobre o próprio sangue. Aquele samaritano tinha tudo para não passar ao largo do corpo daquele homem, mas passar por cima daquele homem, inclusive pisar, terminar de ferir, quem sabe matar. A relação era assim, cheia de ira, cheia de revolta. Mas Jesus conta na história que não foi essa a atitude do samaritano. Jesus diz que o samaritano viu aquele homem jogado no chão, como o sacerdote também tinha visto, como o levita também tinha visto, mas os dois primeiros, colegas de religião, não pararam para socorrer aquele judeu lançado ao chão, mas o samaritano teve, disse Jesus na história, compaixão. E foi uma imensa compaixão que o levou a fazer o bem, atendendo a várias necessidades daquele homem. Aquele homem tinha uma gritante necessidade de solidariedade. E o verso 33 diz que o samaritano teve piedade do homem jogado no chão. Ele teve solidariedade. Ele não ia ter paz em seguir o seu caminho, sabendo que um ser humano estava lançado ao chão sobre o seu próprio sangue e ele, indiferente, passasse. Foi a compaixão que fez com que esse samaritano atendesse a necessidade desse homem ferido de amparo. Porque diz o texto no verso 34 que ele não apenas viu e teve piedade, mas ele se aproximou. E quando se aproxima, ele decide comprar aquela história.
quando se aproxima, ele decide se envolver na história. Ele vai sujar as mãos dele com o sangue daquele homem. Foi a compaixão que fez com que esse samaritano atendesse à necessidade de tratamento médico de um homem ferido. O texto diz que o samaritano enfaixou-lhe as feridas e derramou vinho e óleo. Iniciou um tratamento médico. Foi a compaixão que fez com que esse samaritano atendesse à necessidade de socorro, de transporte daquele homem. Diz o texto que o samaritano pega do chão o homem ferido, o coloca sobre o seu próprio animal. É você imaginar-se parando num local de acidente e encontrar ali o seu maior rival histórico, o seu grande inimigo, ensanguentado no chão e ferido, você pegar ele no colo, sujar-se com o sangue dele e colocar dentro do seu carro para levar para uma emergência médica. Esse homem pega o ferido e coloca sobre o seu próprio animal e o leva até uma hospedaria e passa a primeira noite com aquele homem cuidando dele. Mais do que isso, esse samaritano, movido por compaixão, ofereceu ajuda financeira ao ferido. Diz o texto, a história contada por Jesus, que ele deu 2 denários ao dono da hospedaria. O que é um denário? O denário era o salário, o valor referente ao salário de um dia de trabalho braçal de um homem. Ou seja, aquele samaritano estava oferecendo para que um rival, um adversário cultural, fosse assistido em sua necessidade 2 dias inteiros de trabalho suado dele próprio, para que aquele homem fosse cuidado. E essa parábola, gente, não serviu apenas para ensinar aquele perito na lei que questionava Jesus. Seria fascinante, seria um grande exemplo o que Jesus estava fazendo ao ensinar aquele homem quem era o próximo dele. Só que aqui Jesus também está nos ensinando a reconhecer o nosso próximo caído pela estrada. Porque a vida da gente poucas vezes se assemelha às ilhas de conforto que nós idealizamos. A gente sabe que viver muitas vezes significa trafegar por essa estrada de Jericó. A gente sabe como que a vida da gente pode ser perigosa. Nós sabemos que na estrada que trilhamos a nossa vida também podemos ser vítimas de assaltos. Podemos ser vítimas de assaltos que nos roubam a alegria. Percebemos que num determinado momento da vida a fonte de alegria seca. A gente não consegue mais sorrir. A gente não tem vontade mais de estar com os amigos. A gente não quer mais fazer festa porque tudo é sombrio, tudo vai mal. E naturalizamos isso, sabemos que em alguma medida a vida é assim. Sabemos que na estrada da nossa vida podemos ser assaltados e sermos vítimas então de assaltos que nos roubam a esperança. Entregamos os pontos, jogamos a toalha, desistimos de insistir, perdemos a capacidade de sonhar. Sabemos que na estrada da nossa vida podemos ser vítimas de assaltos que nos roubam a paz e a gente já não dorme mais. E a nossa forma de comer já está alterada. A ansiedade tomou conta de quem a gente é. E a gente começa a ficar debaixo de efeito de medicamento. Porque a nossa paz foi embora. Sabemos que na estrada da vida, vida da gente que se parece muito mais com a estrada de Jericó do que com ilhas de conforto, nós também podemos ser vítimas de assaltos que nos roubam recursos emocionais e também recursos materiais. Podemos perder coisas que valem muito para nós. O caminho da vida da gente, além de termos a possibilidade de ser vítimas, também cruzamos com muitas pessoas que estão caídas. No caminho da vida da gente, cruzamos com pessoas que estão jogadas no chão, muitas vezes em total desamparo. Sabemos que nessa vida da gente, que muito se parece com a estrada de Jericó, passamos por pessoas, muitas vezes, remoendo-se na poça das suas próprias tristezas, dos seus próprios vícios, das suas próprias dependências, das suas próprias péssimas escolhas. E elas estão lá, lançadas ao chão, sem solidariedade, sem amparo, sem cuidado. Roberto, você está falando então dos pobres? Você está falando então daqueles que não têm recursos financeiros suficientes, daqueles que não contam com a mesma condição material de vida que eu conto? Também estou, mas não somente dos economicamente desfavorecidos. Porque lançados ao chão na estrada da vida da gente, não estão apenas os pobres de recursos materiais.
Tem gente mergulhada em profunda pobreza de alma, em profunda pobreza de espírito, em profunda pobreza de mente, em profunda pobreza familiar. E não sabem como sair daquela condição em que se encontram. E lidam com uma realidade em que muitas pessoas, mesmo aquelas que adoram reproduzir os discursos bonitinhos de cuidado e que dizem nas hashtags mais amor, por favor, na dinâmica da vida passam ao largo, porque sabem que envolver-se com alguém custa caro. Ser solidário a alguém vai cobrar um preço caro. Você vai sujar a sua mão com a história do outro. E a gente não quer ter a vida da gente atravessada pela história de dor do outro, porque nós já achamos que temos dor suficiente na história da gente. Mas olhe qual foi a resposta enciclopédica que aquele perito na lei deu para Jesus. No verso 27, no finalzinho, ele diz: não apenas amar a Deus com tudo que se tem, com tudo que se é, mas também o mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. O texto não diz: ame o despossuído. O texto não diz: ame aquele que revira lixo em busca de comida azeda para comer e não se importe mais com os outros. O texto não diz: ame a criança desamparada. O texto diz: ame o seu próximo. A essência desse mandamento é que devemos suprir as necessidades das outras pessoas com a mesma presteza, o mesmo interesse, a mesma força e a mesma alegria com que suprimos as nossas próprias necessidades. E confessa aí, gente, ou só eu vou confessar hoje, isso é difícil a beça, não é? Isso não é uma coisa fácil. Sabe por que não é fácil? Porque a gente acredita de verdade que o nosso problema é muito maior do que o problema do outro. A dor que nos faz chorar dói muito mais que a dor do outro. A crise que a nossa família atravessa é muito mais crise do que a crise do outro. Então a gente se cerca dessa certeza e olha para a própria vida e cuida da própria história e não se torna permeável ao outro, não vai fazer bem, não vai me colocar melhor, cuidar do outro, amparar o outro. Mas você sabe em que mundo você vive. Eu tenho certeza que você reconhece que vive num mundo pobre de amor. Ah, é claro que a gente canta muito sobre o amor. É claro que os nossos poetas continuam escrevendo as coisas mais lindas a respeito do amor. E isso é capaz de tocar a nossa emoção. Mas a gente sabe que na prática, a gente vive num mundo pobre de amor. Eu vou confessar algo para vocês. Eu tenho tido muita dificuldade de assistir qualquer jornal e ler qualquer notícia. Então, se você tiver notícia de alguma coisa e acha que é muito importante, pode me procurar e falar que existe a possibilidade de eu não estar sabendo. Às vezes eu faço isso para preservar o meu próprio coração um pouquinho. Mas ontem eu tive a infeliz oportunidade de assistir o jornal local da nossa cidade. E fui deparado com uma nota, uma notícia, de que uma criança de 9 meses tinha sido espancada, tinha histórico de espancamento, tinha o seu corpo queimado com cigarro pela sua própria mãe. E aí você olha para a televisão. O problema é que quando acaba aquela notícia, vem outra. E aí acaba outra notícia e vem uma que fala de quem está morrendo no corredor de hospital. E você entra numa sequência de episódios que você pode fazer duas coisas. Eu entrego a minha alma à hipocrisia e eu me torno um cético com relação à humanidade. Eu falo: é isso mesmo, cada um por si, enquanto não chegar a minha hora eu vou vivendo. Ou você entra em desespero. Porque você olha para o mundo que você vive, em que você está criando os seus filhos. Eu tenho 2. E você fala: esse negócio está caminhando para onde, meu Deus do céu? Cantamos sobre o amor, admiramos expressões de amor, fazemos passeatas na rua a respeito de amor, mas não sabemos amar. Sabemos que vivemos num mundo esvaziado de afetos. Nós nos tornamos insensíveis, rígidos, petrificados, em especial com relação ao outro, ao próximo. Enquanto é ele que está chorando, tudo bem, não sou eu. Enquanto é ele que está de luto, tudo bem, não sou eu. Sabemos que vivemos num mundo carente de recursos.
e não dá para se fazer de cego. Gostaríamos de que esse país fosse uma Dinamarca ou uma Suécia, mas nós não estamos na Dinamarca nem na Suécia. A gente sabe que vive num mundo e num país em que a gente tem de lidar com o fato de que, estatisticamente, mais de 20 milhões de pessoas nesse país, brasileiros como você e eu, vivem abaixo da linha da miséria. Abaixo da linha da pobreza, em extrema miséria. Nós sabemos que o lugar em que nós vivemos, a cidade em que nós moramos, não é um retrato fiel do quadro geral do que é o Brasil. Tentamos anestesiar o coração para o fato, mas vivemos num mundo carente de recursos, necessitado de cuidado, em que a pessoa pode ter muitos amigos virtuais, a pessoa pode ter convite para todo tipo de evento, balada, encontro social e festa, mas ela vai continuar sendo solitária, remoendo os seus dramas existenciais sozinhas, porque ela não confia em mais ninguém, ela não pode se abrir com ninguém, ela não pode ser ela mesma diante de ninguém. Nós vivemos numa sociedade fake. Eu, minha self e eu mesmo. E o que importa é a imagem que estão tendo de mim lá fora. O que está do lado de dentro, pouco importa. Sabemos que vivemos num mundo desprovido de conforto, desprovido de consolo, desprovido de encorajamento. Meus amigos, são muitos os miseráveis, caídos e feridos por nossas estradas de Jericó. Muitos. Alguns deles moram nos melhores endereços do Rio de Janeiro. Alguns deles moram nas casas mais fascinantes da nossa cidade. Alguns destes miseráveis, jogados no chão, na estrada de Jericó das nossas vidas, dirigem carros incríveis. Já viajaram para lugares no mundo em que você, em toda a sua vida, só irá pelo Instagram. Ele foi, se hospedou, entrou naquela água, comeu naquele restaurante, mas ainda assim, apesar de ter todo o recurso financeiro que você jamais terá, talvez ele não saiba o que é ter a paz que você tem todos os dias, quando deita a cabeça no travesseiro e dorme crendo na promessa bíblica de que é o Senhor quem faz com que os seus filhos repousem em segurança. Pode ter um caos do lado de fora, mas o meu sono é cuidado por Deus. Ele pode ter toda a viagem possível, ele pode ter a alma mais internacionalizada por tanto contato cultural que ele acumulou ao longo do tempo, mas ele não sabe o que é ter a alegria que não depende apenas das circunstâncias favoráveis. Talvez uma alegria que você conheça. Sabe o que acontece? Ele desfruta dos melhores lugares, e ele dirige os melhores carros, e ele tem a vida econômica mais admirada e invejada, talvez até por nós. Mas ele ou ela estão privados de um convívio de comunidade como esse aqui, em que a gente chega e o nosso nome é lembrado com carinho por alguém, e que o abraço não é uma performance, o abraço é sincero, porque a comunidade é a comunidade do amor, porque gente que participa dessa comunidade é gente que entendeu-se amada por Deus e amada por pessoas que Deus cercou a sua vida, e agora vivem na necessidade, no imperativo lógico de responderem com amor. Então sabem como é importante receber, conhecer, acolher. É por isso que a gente toma café junto no final de um encontro como esse. E acredite, o que nós naturalizamos, porque fazemos todos os domingos, para algumas pessoas é um sonho quase utópico. Porque elas só conseguem conquistar bajuladores por causa do interesse naquilo que possuem. Não por quem são, não por suas histórias, não por seus dramas. Todo mundo tem uma pobreza que carece ser suprida pela sua riqueza. Todo mundo é pobre de algo que você tem em abundância. E isso que você tem em abundância, porque Deus te deu, só pode ser oferecido pela estrada do amor, apenas amando. A misericórdia diante de todo tipo de necessidade humana é uma marca tão essencial do cristão que ela pode ser usada como um teste da verdadeira fé. Não é opcional. A prática do bem é uma marca que não pode faltar à verdadeira fé.
De modo que o sujeito pode falar: eu sou cristão, eu canto as músicas mais lindas para Deus. Olha, naqueles encontros de domingo de manhã, eu levanto as mãos o mais alto que eu consigo. A minha voz é a que se escuta lá no final do auditório, porque eu canto para valer. Eu amo mesmo a Deus. E o sujeito sai daquele encontro e ele é uma pedra, não um ser humano. Ele é alguém insensível. Ele é alguém incapaz de se solidarizar com um outro ser humano, constituído da mesma humanidade que ele, mas vivendo em desamparo. Tem alguma coisa errada no cristianismo dessa pessoa. Não foi possivelmente o amor de Cristo que ele encontrou no caminho. O cristão é alguém que procura fazer o bem não para herdar o céu. Não. Não é prática de boas obras para que então você tenha os portais dos céus abertos para você e Deus dizendo: filho, você foi um filho muito melhor do que meus outros filhos, hein? Você realmente está de parabéns. Você fez coisas muito boas. E as coisas boas que você fez te colocam agora, por toda a eternidade, ao meu lado como um prêmio. Não. O cristão é alguém que procura fazer o bem, não para equilibrar as suas contas com Deus. Sabe? Ele faz uma equação. Caramba, eu tenho tanto pecado. Essa semana eu menti 3 vezes, eu pensei mal de fulano, eu xinguei no trânsito, também aquele cara não saía da minha frente. E aí você pensa e você fala: nossa, minha conta tá pesada com Deus. Quer saber? Vou dar um dinheirinho no sinal, vou fazer uma visita a um lar de idosos, vou dar uma equilibrada nas coisas, e aí Deus vai fazer a conta e vai dizer: tá, Roberto, nota 6.2, essa semana passou, vai para a próxima. Não. O cristão é alguém que faz o bem porque sabe que em sua relação com Deus, ele foi tratado com a mais constrangedora demonstração de bondade e amor que o mundo jamais conheceu. Por que um discípulo de Jesus procura fazer o bem? Porque ele é uma pessoa constrangida. Ele sabe quem ele é e ele fala: como Deus é capaz de me amar assim? Como, sendo eu quem sou, como Deus é capaz de ser bondoso comigo assim? Então, diante do fato Deus, porque Deus não é um conceito para o cristão, Deus é uma pessoa. Diante da evidência do amor de Deus, diante da evidência da bondade de Deus, ele olha para a casa dele e vê bondade de Deus, ele olha para o casamento dele e vê bondade de Deus, ele olha para os filhos e vê bondade de Deus, para o trabalho e vê bondade de Deus. A pergunta dele é: como eu não serei bondoso? Como eu digo que carrego o nome de Cristo em mim, sou um cristão, e não vou na vida praticar o bem que Cristo fez a mim? Um cristão se empenha em fazer o bem a todos. Eu vou reforçar isso. Ele se empenha em fazer o bem a todos. Porque ele entendeu que o amor é o uniforme de Cristo. E ele entendeu que foi vestido por Jesus com esse mesmo uniforme. Então ele faz o bem. Ele vai fazer de modo perfeito? Não. Mas ele vai ser sincero. É aquilo, às vezes o fazer o bem não tem a ver com colocar a mão no bolso e entregar ao pobre. Às vezes tem, tá, gente? Mas às vezes é simplesmente você ser ouvido para alguém. É você ser abraço para alguém. É você ser encorajamento para alguém. É você ajudar alguém a perceber que a falência circunstancial não faz dele ou dela um falido ou uma falida para o resto de sua vida. E isso não tem a ver com coaching motivacional. Isso tem a ver com Deus, isso tem a ver com Bíblia, isso tem a ver com o fato de você saber que Deus é aquele que restaura histórias, que muda caminhos, que estabelece recomeços. Diante disso, queridos, eu quero concluir fazendo algumas perguntas. E eu queria que você começasse a responder no seu coração com sinceridade. Não para mim, não levantando a mão, não balançando a cabeça afirmativa ou negativamente, mas levando para casa essas perguntas e se permitindo conversar com elas. O que tem impedido você de ter compaixão de quem sofre? Entendendo que sofrimento pode ter muitas faces. O que tem impedido você de ter compaixão de quem sofre? De se aproximar de quem sofre? E muitas vezes você sabe que quem sofre não está dando sinais públicos de que sofre. Nas redes sociais tenta colocar as melhores fotos, inclusive. Mas está sofrendo. Está vulnerável.
está miserável. O que tem te impedido de ter compaixão? Compaixão não é pena. Compaixão é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você tenta sentir o que o outro sente. Quando você se coloca no lugar do outro, você tenta medir qual é a dor de um pai ou de uma mãe que precisam sepultar um filho. Qual é a dor de uma mulher que perde uma gestação? Qual é a dor de uma família que perde um parente amado por conta de um péssimo cuidado do sistema público de saúde? Qual é a dor de alguém que tem um filho encarcerado por 10 anos, injustamente, porque não cometeu o crime? E passou 10 anos da sua vida numa escola de formação de criminosos. Isso não é um problema social, gente, de vertente política. Isso não tem a ver com a sua inclinação à direita ou à esquerda. Isso tem a ver com o reino de Jesus, que não é nem direita nem esquerda, que faz com que a gente olhe para toda a vulnerabilidade humana e tenha o desejo de fazer algo. Tenha compaixão. O que tem impedido você de ter misericórdia dos desprovidos, dos desfavorecidos? E mais, como você tem equilibrado o seu amor por Deus com o seu amor pelo próximo? Como você equilibra esse negócio de amar a Deus, que é algo de foro íntimo? Quem vai medir o seu amor por Deus? Só você. Melhor que você, só Deus. Mas como você equilibra esse amor com Deus, por Deus, com o amor pelo próximo? Fazer o bem deve ser mais do que somente uma moda passageira para nós. Está na moda. Pode ser que deixe de estar daqui a algum tempo. Mas para o cristão isso é algo atemporal. Para os cristãos, a prática do bem nasce do entendimento que eles possuem, do grande bem que receberam de Deus através do seu amor por nós revelado em Jesus Cristo. Um cristão sabe que é pecador. E sabe que diante de um Deus santo, ele não consegue viver moralmente de modo perfeito, a ponto de se apresentar com seus próprios méritos diante de Deus. Ele sabe que precisava de um Salvador, de alguém que o justifique diante de Deus. E Cristo foi oferecido em nosso lugar, por Deus, para ser o nosso Salvador. Aquele que decidiu, apesar do nosso pecado, nos tratar com bondade e amor, nos perdoar os pecados e nos apresentar em segurança diante de Deus, o Pai. Por que os cristãos fazem o bem? Porque eles entendem que Deus tem feito um grande bem a eles. Então, queridos, eu quero convidá-lo a orar. Quero convidá-lo a orar comigo nessa manhã, pedindo que Deus nos ajude a ter esse amor simétrico. Que a gente ame tanto a Deus, tão verdadeiramente a Deus, que sejamos capazes de amar o próximo como a gente tem amor pela nossa própria história. Que o próximo, seja ele qual for, talvez ele trabalhe 8, 12 horas conosco no mesmo ambiente todos os dias. Talvez seja vizinho de porta. Talvez faça praia conosco com muita frequência. Talvez viaje com a gente. Talvez seja alguém que a gente vê passando todos os dias no mesmo lugar, mas não sabe nem o nome. Que Deus nos ajude a ter tanto amor por Ele, que sejamos capazes de canalizar esse amor também para o próximo, entendendo que Ele só aceita amor no próximo. Ele recebe amor no próximo. E que o Espírito Santo então nos conceda a graça de amar tanto a Deus, que a mais bela expressão desse nosso amor por Deus, ao lado de um viver santo, ao lado de um viver que quer agradar a Deus e fugir do pecado, seja uma vida de amor ao próximo. E sabe, queridos, essa de fato é para finalizar. O meu maior desejo é que esta igreja, hoje reunida aqui, daqui a um mês reunida num outro endereço nesse bairro e nessa cidade, seja reconhecida nessa cidade como uma comunidade de pessoas não perfeitas, mas sinceras, mas uma comunidade de amor. Uma comunidade que é capaz de amar com o amor de Jesus e por isso prega o Evangelho. Por isso fala e afirma contundentemente a verdade de Deus, chama erro de erro, chama pecado de pecado, mas não se exaspera contra o próximo, seja ele quem for. Entende que a expressão mais bela de amor que existe está revelada na cruz.
o Salvador derramando sangue inocente por gente culpada. E então a gente decide viver como igreja. E essa não é a missão de um, é a missão de todos nós. Como essa comunidade que vive, encarna e sinaliza para a sociedade o que é o amor de Deus. Às vezes, é muito constrangedor o que a sociedade percebe quando olha para dentro de algumas igrejas. Porque o discurso é maravilhoso sobre o amor. As músicas são emocionantes sobre o amor, mas a prática não tem amor algum. A rixa, a guerra, a ofensa. Então que Deus nos ajude a parecermos-nos com Jesus cada vez mais e para a glória dele.